paz aí sobre a sua vida. Deus continue te abençoando, derramando graça sobre a sua vida. E já convido você a abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versos de número 18. Bom dia, Sidneide, seja bem-vinda. Primeira Coríntios, capítulo 3, verso 18. Diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio deste século, faça-se estudo para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso. E vosso de Cristo, e Cristo de Deus. Mais uma vez, lembrando aquele contexto que nós introduzimos a carta, Paulo ele estava aqui tentando orientar a igreja, tentando corrigir alguns erros, e algum dos erros que os coríntios estavam passando realmente era o erro de divisão, né? Crendo que eu sou mais espiritual do que o outro, eu sou judeu, então vou seguir ali mais a Pedro, Cefas, né? Não, eu sou gentil, vou seguir Paulo. Detesto o discurso de Paulo e de Pedro, prefiro muito mais de Apolo. E alguns que não queriam saber de ninguém e diziam que eram mais espirituais e seguiam Cristo. Então, a gente vê que até nos dias de hoje a gente vê muito disso, né? E aqui Paulo, mais uma vez, ele fala a respeito disso, questão de sabedoria. Lembrando, a cidade de Corinto ficava na Grécia, e a Grécia ali um dos berços, né, da filosofia, ou o berço da filosofia ocidental. Então, nós vemos que há essa questão de que Paulo está falando, olha, cuidado com as filosofias, as sabedorias desse mundo. E, mais uma vez, nós vivemos uma época em que todo mundo é especialista. Quando começou o Covid espalhar aí pelo Brasil, veio para um amigo e falou assim, cara, eu já fui especialista em barragem, já fui especialista em penitenciária, já fui especialista em queda de avião, especialista em elevador, porque quando vem tragédias aparece um monte de notícias, aparece um monte de informação na televisão, e muitas vezes, como a gente tem visto aí, é muito mais para desinformar do que informar. E, como falei com alguns irmãos já, até mesmo uma forma de manipulação é você vir com muita informação de especialistas e você fica perdido para onde você vai, o que vai atender. Então, nessa manhã, é manhã de estudo bíblico, é manhã de escola dominical, é manhã de nós buscarmos sim a sabedoria de Deus através da palavra dele. E quando algum irmão nosso traz para nós a palavra e ela vem de Deus, a gente recebe aquilo e coloca no nosso coração. E o melhor disso é que a gente pode olhar para a palavra e se tiver alguma coisa que nos pareça esquisita, a gente pode voltar para a palavra. Alguma coisa que a gente não entenda, a gente pode voltar para a palavra. E muitas vezes a gente vai fazer como os bereanos, eles não entendiam muito bem, olhava a palavra, entendi o que Paulo quis dizer. Sim, entendi o que Paulo quis dizer. Então,
Às vezes o problema não é o discurso daquele, sim nós. E muitas vezes, que quando nós estamos tão cheios da palavra, aí a gente consegue identificar os falsos profetas. Então, essa manhã é um momento nosso também alimentarmos nossa mente, crescermos na nossa mente, nossa fé e realmente sermos sábios no Senhor. Então, eu queria já pedir aí oração inicial e pedir ao nosso irmão Francisco que nos eleve a Deus em oração e Deus possa nos conduzir e abençoar nosso irmão Genival também, que vai trazer a palavra essa manhã. Vamos orar? Amados irmãos, bom dia. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Pai, que o Senhor tem nos sustentado nessas épocas de crises. Nós sabemos que essa crise não será a primeira e nem será a última, mas que nós sempre teremos em nossas vidas problemas a enfrentar, passar por todas essas turbulências. Mas temos certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Pai, por nos sustentar nesses dias difíceis, Senhor, onde a gente vê tantos sofrimentos, né? Os problemas que nós estamos vendo, as pessoas sofrendo e tudo, e muitos perdendo seus empregos, outros já começando assim, já a entrar em pânico, né? Preocupados assim, com esses isolamentos e questão de famílias, problemas, e que o Senhor possa estar, Senhor, no controle dessas coisas, orientando, e a única forma de enfrentarmos isso é olharmos para a palavra de Deus, como vimos no texto, que nós somos de Cristo e que Ele pode, único que pode resolver, não tem médicos, especialistas que possam resolver essa situação, porque cada um tem uma opinião diferente, mas a palavra de Deus ela é única, é ela que nos sustenta, nos guarda e que cada vez mais nós temos que confiar naquilo que Deus tem proposto para nossas vidas. Obrigado pelo de cada irmão, pelo nosso irmão Genival também que vai participar hoje da escola dominical e todos aqueles também, Senhor, que não puderem estar nesse momento, né, fazendo parte dessa escola dominical de hoje, que ele possa também em seus lares, procurando sempre entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nosso Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Lembrando, irmãos, durante a exposição aqui, se alguém quiser falar alguma coisa, para levantar a mão, que eu libero o seu áudio aí, o seu vídeo também, para que o Genival aí possa ouvir também. Tá ok? Deus abençoe. Genival, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente. Então, seja bem-vindo. Você dá um oi pro pessoal aí, como é que estão as coisas aí? Pode falar. Bom dia, reverendo. Paz e graça para todos os irmãos. E me sinto muito honrado pelo convite de mais uma vez estar participando com os irmãos, né, dessa escola dominical e com a incumbência de compartilhar com os irmãos mais uma porção da palavra do nosso Deus. Como eu sempre digo, meu desejo é que o Senhor possa me encher da graça dele, me usar como instrumento para abençoar a vida dos irmãos por meio da exposição da palavra do nosso Deus, né? Quanto à nossa realidade aqui, nós estamos bem, graças a Deus, com saúde, tomando as precauções, né, que são recomendadas para evitar problemas. Graças a Deus o Senhor tem nos guardado, tem sido generoso para conosco. Não é que se nós fôssemos infectados, não é que o Senhor não seria generoso, ele continua sendo independente de qualquer situação, né? Isso. Mas até aqui nós rendemos graças ao Senhor por ele estar nos preservando, estar nos assegurando, né, da proteção com relação à infecção e outros problemas de enfermidade. Estamos todos bem, graças a Deus. E com a incumbência de transmitir a palavra do Senhor para os irmãos, então eu convido os irmãos para que nós possamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, de número 3, e nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 12. Anteriormente, eu organizei um estudo sobre esse texto, e é um estudo um tanto quanto amplo, e talvez não teremos tempo suficiente, né, nessa escola dominical para expor todo o conteúdo que eu confeccionei analisando esse texto. Nós iremos discorrendo aqui, na medida que o tempo for possível, nós
estruturemos aqui o argumento, né, em três tópicos. À medida que o tempo nos permitir, nós vamos compartilhando, conversando com os irmãos e contando aí com a colaboração dos irmãos também para a gente entendendo esse texto e compartilhando aquilo que nós temos observado, tá bom? Provérbios, de número 3, versículo de 1 a 12, exortação à sabedoria, a obedecer ao Senhor, né? Diz assim o texto: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus lagares e transbordarão de vinho. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Irmãos, para nós entendermos assim de uma forma mais objetiva, né, como devemos nos aproximar do livro de Provérbios para nós lermos e entendermos, extrairmos lições desse livro que é maravilhoso, é importante nós fazermos uma observação contextual, panorâmica deste livro, para nós termos uma visão mais, digamos assim, precisa para nós adentrar nesse livro para entender o que ele tem a nos dizer. Então, pensando nessa perspectiva, o livro de Provérbios ele faz parte de uma pequena coletânea de livros da Bíblia que são considerados ou chamados de literatura de sabedoria. E esses livros são compostos, né, essa pequena coleção é composta pelos livros de Jó, Provérbios e Eclesiastes. E esses livros, eles lidam com as questões práticas da nossa vida no nosso dia a dia, de como nós devemos nos comportar, e o nosso comportamento ele vai trazer benefício para nós mesmos e para a sociedade na qual nós estamos inseridos. E, embora esses livros eles sejam a palavra de Deus, e eles sejam inerrantes como qualquer outro livro das Escrituras, no entanto, o que está escrito nesses livros de sabedoria não significa que são regras normativas, que aquilo que está escrito tem que acontecer literalmente ou regularmente tem que acontecer com a nossa vida, na nossa vida. Não, pelo contrário. São a palavra de Deus, eles são inerrantes, mas os provérbios, eles não têm, digamos assim, o poder de leis, assim como o Pentateuco, como as ordenanças do Senhor lá no livro, nos livros do Pentateuco e outros livros que repetem, né, as leis do Senhor. E o Novo Testamento, que também é recheado de leis, de imperativos, de ordens do Senhor, para que nós sigamos as suas instruções. Ou seja, não quer dizer que tem que acontecer obrigatoriamente tudo que está nesses livros. Então, na verdade, eles são muito mais uma espécie de aconselhamento para que para que nós possamos nos precaver no nosso comportamento, nas nossas atitudes, para não termos comportamentos inadequados e prejudiciais que prejudiquem a nós mesmos como pessoa e a sociedade, aqueles que estão ao nosso redor. Então, pensando nessa perspectiva, nós vamos perceber também que o livro de Provérbios, ele recebe o título de Provérbios de Salomão, não porque Salomão tenha sido o autor ou o compositor totalitário desses provérbios. Ou seja,
todos esses provérbios que estão neste livro não são exclusivamente de Salomão. Muito embora o livro recebendo o título, né, os judeus, o escriba que compilou este livro, que organizou este livro, né, depois que ele foi escrito, então ele colocou esse título e os judeus recebiam, né, não questionava a questão do título desse provérbio, desse livro como sendo Provérbios de Salomão. Aí vem à nossa mente que seja, então, um livro que foi escrito, né, todo o conteúdo foi dito ou foi narrado por Salomão. Não é isso que o texto quer dizer. Muito embora nós tendo a favor da ideia de que Salomão ele escreveu muitos provérbios, né, como diz 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, diz que Salomão ele escreveu 3.000 provérbios. Não quer dizer que são todos esses provérbios que estão neste livro. Porque quando nós olhamos numa outra perspectiva, numa outra dimensão dentro do próprio livro de provérbios, nós encontramos subtítulos dentro desses provérbios que aponta para a narrativa ou para a composição de outros autores. Como, por exemplo, Provérbio 31, ou Provérbio 30, né, do versículo 1 em diante, fala das palavras do rei Lemuel. Provérbio 31, versículo 1, fala das palavras do rei Lemuel. Provérbio 30, a partir do versículo 1, fala das palavras de Agu. Tem também as palavras, né, dos sábios. Então, isso quer dizer que existem aqui conteúdos que foram compostos, narrados por outros personagens e não exclusivamente Salomão. Isso não quer dizer que esses textos não fazem parte da palavra de Deus, muito pelo contrário, é a palavra de Deus porque essas pessoas, elas falaram, né, palavra de sabedoria, motivadas, influenciadas pela sua experiência com Deus, com Yahvé, o Deus de Israel, o Deus da igreja. E como nós poderíamos, então, definir um propósito para provérbios? Eu, analisando, né, sobre a questão do propósito de provérbios, eu acho interessante a definição de um autor chamado Oswaldo Cardoso Pinto, é um escritor batista, mas de linha reformada, calvinista. Ele escreveu essa obra aqui, como os irmãos podem ver, esse livro aqui, Foco e Desenvolvimento do Antigo e Novo Testamento. Então, eu extraí dessa obra essa definição do Cardoso Pinto, que ele diz assim: qualquer que seja a origem de cada provérbio, a sua abordagem última com a vida é teológica, estendendo-se do relacionamento vertical necessário em direção ao padrão comportamental desejáveis, a padrões comportamentais desejáveis que tornam significativo os relacionamentos horizontais. Ou seja, esses provérbios são ensinamentos de pessoas que tiveram experiência com Deus, que viveram com Deus, fundamentados, né, nos princípios da lei de Deus, da palavra de Deus, lá no Pentateuco, e eles escreveram esses provérbios baseados ou influenciados, né, pelos escritos sagrados da palavra do Senhor, do Pentateuco, da experiência com Deus. Então, qual é o propósito desses provérbios? São ditos práticos, né, de sabedoria, de pessoas que falaram no temor de Deus, e eles foram compilados para trazer ensinamento para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, esses provérbios, eles se estendem são resultado de um relacionamento vertical. Quer dizer, o meu relacionamento com Deus, a minha intimidade, o meu temor a Deus, a minha vida com Deus, a minha piedade diante do Senhor, ela vai nortear, ela vai direcionar o meu comportamento horizontal, ou seja, o meu comportamento com a sociedade, com a comunidade com quem eu vivo, as pessoas ao meu redor. Então, o meu relacionamento com Deus, ele norteia, ele direciona, ele conduz, ele serve de base para nortear o meu comportamento com os meus irmãos, com as pessoas que estão ao meu redor. Então, esses provérbios, eles são ditos, né, que nem sempre no livro de provérbios nós encontramos uma estrutura lógica do argumento que é discorrido no livro dos provérbios. Diferente dos textos narrativos, que nós lemos uma sequência de capítulos, né, de livros, nós vamos lendo na sequência, o livro de provérbios, nem sempre ele tem uma sequência lógica, homileticamente falando, uma estrutura. Como, por exemplo, lá em Gênesis, a gente lê, né, no início criou Deus o céu e a terra.
E aí segue uma sequência. Então, Deus criou o céu e a terra, Deus criou os animais, Deus criou as plantas, depois Deus criou o homem. É uma sequência de argumento, né? Deus criou o homem, depois criou a mulher, depois o homem pecou, depois a dimensão do pecado veio o dilúvio, Deus preservou Noé e a sua família. Então, há uma sequência lógica no argumento do que está sendo dito nos textos narrativos. Nos provérbios, nem sempre nós encontramos essa estrutura lógica de uma sequência de fatos, de acontecimentos que ocorreram em determinado lugar, com referencial, com pontos referenciais. Não é nessa perspectiva. No entanto, apesar de o livro de Provérbios, na sua totalidade, não ter essa estrutura sequencial, a exemplo, né, a semelhança de uma narrativa, mas nós podemos encontrar alguns textos que eles discorrem certos assuntos que nós podemos extrair uma argumentação de uma forma estrutural, analisando aquilo que está sendo dito nesses provérbios. E esse texto que nós lemos, ele é um exemplo disso. Provérbio de número 3, versículos de 1 a 11, ou de 1 a 12, que é o texto que nós lemos, ele discorre uma sequência de assuntos onde um pai ele está chamando a atenção do seu filho para que ele possa proceder de maneira adequada, ele possa proceder de maneira condizente com um caráter digno, com um caráter honroso, diante do seu pai e diante da sociedade, e é claro, né? Tem esse sentido, esse significado. Então, quando nós olhamos para esse texto, para nós argumentarmos aqui de uma forma estrutural, existem algumas palavras que elas são destaque nesse texto. A primeira palavra é ensinamentos. Você encontra no versículo número 1, quando ele diz, filho meu, né, guarde os meus ensinamentos. A outra palavra que ela se destaca nesse texto é a palavra disciplina, e ela se encontra lá no versículo 11. E a outra palavra é repreensão. Essas três palavras, elas, digamos assim, são os pontos-chave da estrutura desse bloco de versículos que nós lemos. Muito embora não são esses os tópicos que eu vou explorar. Nós vamos explorar outros tópicos baseados nos verbos, né, dos textos, dos versículos que eu dividi aqui, dos blocos de versículos que eu dividi. Então, nós não vamos argumentar precisamente os tópicos, não vai ser ensino, disciplina e repreensão. Vai ser outros tópicos a respeito do propósito da disciplina de Deus para a nossa vida. E aí eu quero, de antemão, lançar uma pergunta para os irmãos, diante da convivência dos irmãos com a palavra de Deus, a sua experiência com Deus. O que os irmãos entendem por disciplina? Alguém pode dar sua opinião, pode compartilhar aí. O espaço está aberto para, inicialmente, nós adentrarmos nesse texto pensando um pouco sobre isso. Quem quiser, dá um tchauzinho para mim aí, que eu libero o áudio aqui, ok? O que é disciplina, não é isso? Isso. O que é que nós entendemos por disciplina? Como nós definimos disciplina? Genilda. Só um minutinho, Genilda. Estou só abrindo aqui seu áudio aqui. Isso. Correção. Disciplina, eu acho que é correção. Correção. Ok. Mais alguém? Todos concordam com a irmã Genilda ou querem assim, propor uma outra definição? A Luana está aqui com a gente hoje, ó. Até conversou ali. Quer falar alguma coisa? E Luana, o que é disciplina? Eu falei pro pai a mesma coisa que a tia Genilda, correção. Tá certo. Mais alguém aí? Seu Francisco? Peraí, seu Francisco. Deixa eu pôr aqui no... Isso, pode falar. Opa, peraí. Só um minutinho que tem... Seu Francisco, tá saindo... Agora vai sair, brother. Pode falar. Eu vejo assim que disciplina, certo? É você ter uma vida assim, mais ou menos assim, com propósitos, certo? É mais assim como obedecer a palavra disciplina, mais questão assim como uma espécie de obediência à palavra de Deus, assim, nos mostrando, certo, ter
discernimento, acho que seria também, disciplina e discernimento, seriam mais ou menos palavras sinônimas. Entendi. Mais alguém aí? Genilda, só um minutinho. Aí. Isso, pode falar, Genilda. Estou lembrando assim, na disciplina de língua portuguesa, disciplina de matemática, né? Uhum. Também tem o sentido de um conjunto de alguma coisa, de muita coisa que deve ser seguido, cumprido, feito, também tem esse sentido também, né? Obedecido. Legal. Muito bom. Seu Hélio, pode falar, seu Hélio. É uma obediência a certas regras, né? Existe uma regra, então ela é uma obediência, né? Você obedecer, você está na disciplina, né? Tá certo. Seu Reginaldo. Pastor, a Pode gente falar. vê a disciplina mesmo na passagem do filho pródigo, né? Que se deixou o pai, foi, voltou de novo. Aí a gente vê uma disciplina muito grande, porque ele se arrependeu daquilo que ele fez. Entendi. Dona Lidinalva, só quer falar uma coisa? Eu entendo que disciplina é obedecer a Deus. E a gente viveu uma vida que a gente vive no mundo, a gente sabe que peca. É a gente viver evitando o pecado, fazendo tudo para andar no caminho certo. Eu entendo assim. Ok. Genival, pode falar aí, Varão. Irmãos, todos estão de parabéns, tiraram nota 10, porque todos os argumentos, tá bom? Todos receberam nota 10 aqui pelo simples professor, porque todos os argumentos dos irmãos estão dentro desse contexto, dessa perspectiva de disciplina. Então, trazendo aqui uma definição sobre a palavra ensinamento, disciplina e repreensão, basicamente falando, ensinamento significa um conjunto de orientações legais. Essa é uma definição básica para ensinamentos. É um conjunto de orientações legais. Quando alguém mostra, né, a realidade, os valores, pontua aquilo que o indivíduo, a forma como o indivíduo ele deve proceder. Esses são ensinamentos. Disciplina, nós podemos definir com poucas palavras, dizendo que é treinamento para melhorar a força ou o autocontrole. Então, tudo que os irmãos argumentaram está dentro dessa perspectiva, de que disciplina é uma regularidade, né, da nossa procedência, andando de acordo ou andando dignamente, honestamente, diante das pessoas, diante da sociedade, não dando motivo, né, vamos dizer assim, para ser repreendido, para ser exortado, para ser castigado. Então, a disciplina, ela começa por aí. Porém, a disciplina, irmãos, podemos pensar também como uma escalada, ok? Então, primeiro, a disciplina, ela começa com um conjunto de ensinamentos, regras, né, que regulamentam o nosso procedimento. Porém, quando nós quebramos essas regras, a disciplina, ela tem uma outra dimensão. Qual é essa dimensão? É a repreensão. O texto está trabalhando isso lá no versículo 12, a repreensão. Então, a repreensão, ela é um outro estágio no processo de disciplina. Depois da repreensão, existe um outro estágio da disciplina, que é exatamente o castigo, aquilo que a irmã inicialmente falou, que é o castigo. Ou seja, é cessear alguém. Então, o que é a repreensão? A definição para repreensão é o ato de repreender, de criticar ou de censurar alguém. E aí, quando alguém chega a cometer algum delito, aquilo que foi imposto como normas, né, para ser seguida, quando o indivíduo ele quebra essas normas, então ele é passível de ser repreendido. Quando ele é repreendido, dependendo da proporção e dependendo do comportamento daquele que está julgando, pode, então, aplicar um castigo para essa pessoa, porque ele violou, ele quebrou essas leis, esses mandamentos, né?
Então, para nós entendermos um pouco sobre isso, veja a história de Davi. Quando Davi cometeu adultério com Batseba, Davi ele enfrentou esse processo, né? Ali está nítido esse processo. Davi, ele quebrou os mandamentos do Senhor. Qual eram os mandamentos do Senhor? Para não adulterar, para não matar. E Davi fez isso. Davi, ele adulterou, ele projetou, né, a morte de Urias. Então, ele teve participação no crime de Urias. Então, ele quebrou o mandamento, ele deixou de obedecer o mandamento do Senhor, que o Senhor disse lá no Decálogo, né, não matar. Quando Davi ele foi confrontado pelo profeta Natã, o que acontece? Ali aconteceu, Davi quebrou, né, os mandamentos, ele não foi um homem disciplinar, obedecendo os mandamentos do Senhor. E aí o profeta Natã, Deus enviou o profeta Natã para repreender Davi, que foi um outro estágio nesse processo, né, da vida de Davi. O profeta Natã, então, ele repreendeu Davi. Como que ele repreendeu? Reprovando a atitude de Davi. Ele disse, olha, Davi, você pecou, você cometeu um erro, cometeu um pecado. Ou seja, vários pecados, né? Mas ele errou. Aquilo ali é uma repreensão. Ele repreendeu Davi. E depois disso, houve uma outra dimensão na disciplina de Davi. Qual foi a disciplina? O Senhor aplicou um castigo para Davi. Qual foi o castigo? O Senhor tirou o filho de Davi, que nasceu do relacionamento dele com Betseba. Então, percebam o escalado. Davi, ele tinha, né, uma orientação para viver uma vida disciplinar, guardando os mandamentos do Senhor. Não matar, não adulterar. Ele quebrou esses mandamentos. Quando ele quebrou, o Senhor enviou o profeta Natã para repreendê-lo ou para exortá-lo, mostrando a ele o seu erro. E aí depois que o Senhor o repreendeu através do profeta Natã, então ele aplicou um castigo para Davi. Então veja que a disciplina ela começa com esse procedimento de guardar, ter uma vida de autocontrole, guardando as instruções, os mandamentos. E quando nós pecamos, e aí pelo fato do Senhor, ele nos amar, do nosso Pai, ele nos amar, ele nos corrige, mostrando o nosso erro e talvez até aplicando o castigo quando necessário para que nós não mais pratiquemos aquele ato delinquente, aquele ato danoso que trouxe consequências terríveis para a nossa vida. Então, partindo dessas definições, eu quero propor para os irmãos nós analisar esse texto sobre o seguinte tema: o propósito da disciplina do Senhor na vida dos seus filhos. E qual que é o propósito da disciplina do Senhor na vida dos seus filhos? Pensando nessa perspectiva inicialmente, vamos começar do ponto de partida da disciplina, que é uma vida de autocontrole, de dominar-se, né, diante do impulso, dos desejos de fazer o que não agrada ao Senhor. Né? Então, começando com esse autocontrole. Qual que é o propósito da disciplina do Senhor para a nossa vida a partir desse texto? Então, nós podemos destacar que, em primeiro lugar, a disciplina do Senhor na nossa vida ou na vida dos filhos de Deus é preparar os seus filhos para guardar os seus mandamentos. Esse é o propósito inicial. A primeira implicação que nós podemos extrair desse texto é a disciplina do Senhor, ela tem como propósito preparar os filhos de Deus para que guardem os seus mandamentos. E aí nós podemos fazer a leitura, já fizemos a leitura, né? Observar então o que está sendo dito nos versículos de 1 a 4. E observe que o versículo que se destaca nesse bloco de versículos, nesse bloco, né, que está sendo aqui argumentado, o verbo significativo é guardar. Veja que o Senhor ele diz, o pai está dizendo, né, para o seu filho, filho meu, guarde os meus mandamentos. E esse verbo ele é o imperativo. Porém, o verbo imperativo, ele tem dois significados. Ele tem, primeiro, a função de expressar uma ordem positiva, uma determinação de quem está emitindo a ordem, dizendo, olha, faça isso, como uma ordem decisiva. E, de uma outra maneira, né, o verbo imperativo ele se comporta como uma expressão de desejo, de vontade. É quando alguém ele expressa a sua vontade ou ele faz um apelo para outra pessoa. E é nesse sentido que esse verbo está se comportando como um imperativo. Ele é um imperativo, porém o pai está expressando um desejo para que o seu filho ele guarde os seus mandamentos. E por que esse verbo está se comportando desta maneira? Nessa perspectiva de que o pai está, digamos assim, apelando para o seu filho guardar suas instruções e seus mandamentos.
É porque, infelizmente, irmãos, dentro de nós, seres humanos, existe um leãozinho chamado eu, ou chamado ego, que ele luta constantemente por libertinagem, não por liberdade, mas por libertinagem. E esse leãozinho, ele foi adquirido pelos nossos pais lá no Jardim do Éden, uma herança deles, né? No Jardim do Éden, quando seduzidos pela mentira de Satanás, de que se comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, se tornariam igual a Deus. E aí os nossos pais, eles deixaram ser seduzidos por essa sedução, e com isso, então, o homem que pensava que ao comer aquele fruto, ele se tornaria igual a Deus, alguém conhecedor do bem e do mal, e acima do bem e do mal, ele se deu mal. Porque ao comer o fruto, ele se tornou um conhecedor do bem e do mal, em certa proporção, assim como Deus. Não na mesma dimensão de Deus, que é conhecedor, onisciente de todas as coisas, né? Mas nós nos tornamos conhecedores. Mas o problema é que nós, pelo fato de nos tornarmos conhecedores do bem e do mal, não nos tornamos alguém acima do bem e do mal. Então, nós nos tornamos escravos do mal por aquela atitude dos nossos pais. Por isso, então, esse verbo, ou este apelo, ele é uma recomendação constante na palavra do Senhor, nos convidando para que nós possamos submeter o nosso coração, a nossa vida, aos mandamentos, aos ensinamentos do Senhor, para viver de conformidade, para viver de acordo com o seu propósito, para viver de acordo com as suas instruções. E o interessante é que o verbo, quando ele diz, guarde os meus mandamentos, não está fazendo aqui uma exceção de esse ou daquele mandamento, ou dos melhores, ou dos mais fáceis, não. O apelo ou o convite é para guardar todos os mandamentos. E aí qual que é o nosso problema? É porque nós não conseguimos guardar todos os mandamentos do Senhor. Nós quebramos os mandamentos do Senhor. Por mais que nós nos esforcemos, nós guardamos um ou outro, ou vários, né? Mas nós não conseguimos guardar todos os mandamentos do Senhor. E Tiago diz que se nós observarmos toda a lei, ou todos os mandamentos, mas se nós quebrarmos um sequer dos mandamentos, nós somos réu, ou seja, nós somos um transgressor de toda a lei, porque quebrou apenas um mandamento. E nós quebramos os mandamentos, nós não obedecemos na íntegra os mandamentos do Senhor. Por isso existe esse convite, para que nós possamos cada vez mais domar a nossa vida, domar o nosso ego por meio da palavra de Deus, para viver de acordo com os ensinamentos do Senhor. E é interessante que, pensando nessa perspectiva, o salmista Davi, no Salmo 119, ele diz, Senhor, eu guardo no coração, Salmo 119, versículo 11, se não me falha a memória, ele diz, eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E o interessante é que, se nós olharmos esse texto só na perspectiva do salmista, nós vamos ver que, como já falei do salmista com relação ao ato dele, né, de cometer o adultério com Batseba, toda aquela situação, é interessante nós observar que Davi, então, ele não tem, digamos assim, bagagem ou capacidade para dizer que ele não cometia pecado contra o Senhor. Mas o que Davi está dizendo nesse texto? Primeiro, Davi está falando de si mesmo, dizendo que ele guarda, né, no seu coração os mandamentos do Senhor para não pecar. Não é que ele não pecava, mas, ou seja, para que o pecado cada vez mais seja algo extinto da vida dele. Que ele possa acomodar a sua vida aos princípios, aos ensinamentos do Senhor, para andar por esses ensinamentos, mesmo não sendo capaz de cumpri-los cabalmente ou integralmente, mas ele luta, mas ele se esforça. A outra razão, irmãos, que nós podemos olhar para esse texto do Salmo 119, versículo 11, é que ele aponta não apenas para o salmista, mas ele aponta para alguém além do salmista. Quem é que pode dizer que, de fato, guardou os mandamentos do Senhor? É só Jesus. Então, o salmista ele está falando inicialmente dele, mas o texto também está apontando para Cristo, porque foi Cristo que cumpriu todos os mandamentos do Senhor. Ele não violou nenhum sequer dos mandamentos do Senhor. Essa afirmação, nós vamos explorar isso, fazendo a aplicação no final desse estudo. Talvez não dê tempo de fazer isso hoje. Eu vou deixar o estudo aí com o pastor Júnior, e eu creio que se não der tempo de fazer isso hoje, ele vai fazer isso em uma outra ocasião, tá bom? Então, voltando nessa perspectiva de guardar
no coração a palavra do Senhor para não pecar contra ele, isso quer dizer que a palavra do Senhor deve nortear, deve direcionar a nossa vida, o nosso procedimento, para nós não termos comportamentos dessa natureza, ao ponto de que esses comportamentos controvertidos, eles tomem conta da nossa vida e nós percamos de vista o propósito de viver uma vida piedosa diante do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, no capítulo 3, ele diz, olha, não que eu tenha já alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço das coisas lá para trás, as coisas que ficaram para trás, e eu avanço para as que diante de mim estão. Ou seja, eu avanço para o alvo, que é Jesus. Então, Paulo, ele não estava preocupado com aquilo que ele fez ou deixou de fazer, de bom ou ruim. Mesmo as coisas boas, Paulo está dizendo, olha, eu não vou me basear nessas coisas, não. Eu vou continuar avançando. Qual que era a perspectiva de Paulo? A perspectiva de Paulo era de ele se amoldar ou se conformar cada vez mais à imagem de Cristo. Em que sentido? Obedecendo a palavra de Deus. Mas Paulo não conseguiu viver isso plenamente durante a sua vida terrena, como nós também nós vamos conseguir só quando nós formos finalmente regenerados, recebemos o nosso corpo incorruptível, aí nós não mais praticaremos esses atos, né, que violam os mandamentos do Senhor. Então, pensando desta maneira, esse convite ou esse apelo para guardar os mandamentos do Senhor é devido a essa ânsia que nós temos de liberdade, de autonomia. O irmão, quando ele citou aí a questão do filho pródigo, lá no início, nas perguntas, né, que nós propomos aí para os irmãos, o irmão lembrou o filho pródigo, a atitude do filho pródigo. Qual foi a tônica daquele filho? Ele não queria mais viver sob uma vida de regularidade ou submetido aos regulamentos do seu pai. Ele queria a sua autonomia, ele queria a sua liberdade. Só que a liberdade daquele filho, a forma como ele caminhou, levou ele para ter uma vida de libertinagem. Porque ele deixou de lado os ensinamentos, as instruções, os princípios, os valores, né, do seu pai e foi viver a sua vida como ele bem entendia, como ele bem achava melhor viver. E aí, como nós sabemos a história, né, do filho pródigo, chegou a situação que chegou de calamidade na vida dele, até o momento em que ele se deu conta da besteira que ele fez, né, da desonra que ele causou ao seu pai, mas ele se arrependeu, ele voltou e ele contou com a clemência, ele contou com a misericórdia, com o acolhimento do seu pai, lhe recolhendo de volta. Então, submeter-se à palavra do Senhor, à vontade do Senhor, não quer dizer que nós não temos a nossa liberdade. Aquele filho pródigo, voltando ao filho pródigo, não é que ele não tinha liberdade ao viver na casa do seu pai, ele tinha liberdade. Assim como nós também podemos sair da casa dos nossos pais, ter a nossa liberdade, ou seja, viver a nossa vida, como isso é natural, é normal, quando atingimos a nossa maioridade. É possível nós sairmos para viver a nossa vida, viver as nossas conquistas, realizar as nossas conquistas, sem desonrar o nosso pai, ou seja, mesmo vivendo a nossa vida lá fora, fora da casa dos nossos pais, mas nós continuarmos honrando, né, os valores, as instruções, os ensinamentos que os nossos pais nos deram. Então, isso quer dizer que nós saímos, temos a nossa liberdade, vamos viver a nossa vida, mas nós continuamos mantendo um elo de ligação, de respeito, de reverência para com os nossos pais, para com os nossos tutores. Então, nessa perspectiva, nós podemos dizer, então, irmãos, que o primeiro propósito da disciplina do Senhor é preparar-nos como filho de Deus para nós vivermos uma vida ordeira, uma vida regulamentada ou limitada pelos princípios da palavra de Deus. Eu estou lendo um livro sobre justificação, que é para mim angariar informações aqui para a minha monografia, e tem uma afirmação falando sobre a questão de liberdade e submissão diante de Deus. O autor, ele diz que a nossa vida é comparada a uma locomotiva. Uma locomotiva, ela parece que está presa nos trilhos. Ou seja, ela tem que andar sempre naqueles trilhos. Se ela sair ou seja, a liberdade dela parece que está fora daqueles trilhos. Mas o autor, ele faz uma argumentação muito interessante, que ele diz que, ao contrário, aquela locomotiva ela só cumpre o seu propósito de ser se ela permanecer nos trilhos.
se ela sair dos trilhos, ela perde o seu propósito de ser. Ou seja, ela não vai para lugar nenhum, porque ela foi feita, ela foi projetada exatamente para cumprir o seu propósito andando sobre os trilhos. E foi isso que aconteceu com os nossos pais no Jardim do Éden, quando os nossos pais eles saíram do trilho, atentando para as mentiras de Satanás, achando que teria liberdade, ou seja, viver debaixo do regulamento de Deus, não seria algo prazeroso, não seria algo agradável para o homem. Então, nós precisamos combater esse sujeito, esse leão que grita dentro de nós, pedindo por essa liberdade, clamando por essa liberdade que pode levar a uma libertinagem. O Senhor nos dá liberdade? Sim, mas para viver de acordo com os seus ensinamentos, com a sua vontade. Em segundo lugar, qual que é o propósito da disciplina do Senhor? Eu acho que nós vamos parar aqui nesse segundo tópico, não vai dar de prosseguir por causa do tempo. Então, qual é o segundo propósito, a segunda finalidade da disciplina do Senhor na vida dos seus filhos, de acordo com o texto de Provérbios? O segundo propósito, a segunda implicação, amados irmãos, ou da disciplina do Senhor na vida dos seus filhos, é para que os seus filhos possam confiar de todo o coração no Senhor. E aí cabe aqui algumas observações interessantes a respeito do ato de confiar. E aí, nesta segunda divisão, que vai dos versículos de 5 a 8, nós temos também um verbo imperativo, que é exatamente o que está aqui norteando o nosso argumento, esse segundo tópico, que é o verbo confiar. Esse verbo também é um verbo imperativo. E diferente do verbo imperativo do primeiro argumento, do versículo 1, que eu disse que ele expressa um desejo, aqui nesse texto, né, no versículo 5, ele está expressando uma ordem. Agora sim, é uma ordem que o pai está dando para o seu filho. Que ordem é essa? Para confiar no Senhor de todo o coração. E aí a pergunta é, nós conseguimos também confiar no Senhor de todo o nosso coração? Eu, respondendo por mim, eu digo que não. Que esse é um grande desafio. E, em grande parte, irmãos, os nossos desesperos, as nossas aflições, as nossas frustrações, elas acontecem exatamente por nós não confiarmos o máximo possível no Senhor de todo o nosso coração. Você quer um exemplo disso? Quando as coisas elas caminham de uma forma assim desagradável, desajustada na nossa vida, e nós sentimos que a situação está fugindo do nosso controle, nós somos tendenciosos, muitas vezes, a perder o foco da providência, da soberania de Deus. Como foi o caso de Gideão, eu já citei isso, acho que já compartilhei com os irmãos, o caso de Gideão. Gideão, quando ele estava rodeado de uma situação de calamidade, e o Senhor chegou para ele e disse, Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. E aí Gideão questionou, Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Ou seja, Gideão estava dizendo, olha, não dá de acreditar nessa proposta de que Deus é conosco, não. Porque se Deus é conosco, Ele é bom, Ele é o Todo-Poderoso. Em outras palavras, é como se Gideão estivesse dizendo isso. Então, não era para essa situação estar acontecendo conosco. Um outro exemplo de alguém que teve uma experiência maravilhosa com Deus anteriormente, mas chegou a um ponto que ele demonstra uma certa falta de confiança total no cuidado de Deus, na providência de Deus, é o profeta Elias. Nós conhecemos a situação, o contexto, né, do profeta Elias, envolvido naquela situação ali de Jezabel, do rei Acabe, dos profetas de Baal. Elias, ele foi um homem que Deus, profeta, que Deus fez coisas extraordinárias através do profeta Elias. Inclusive, o ato dele clamar ao Senhor, e o Senhor manda fogo e consumir o holocausto diante dos profetas de Baal, lá no Monte Horebe. E depois daquela situação que Elias, com aquele ato, ele comprovou a ineficácia ou a mentira, a farsa dos profetas de Baal, e aí, de acordo com a lei do Senhor, os profetas mentirosos deveriam ser mortos a fio de espada, então Elias ordenou que aqueles profetas fossem mortos, e eles foram mortos. Com isso, Jezabel, que era a protetora daqueles profetas mentirosos de Baal, que ela havia levado das regiões da Filístia para assistir no palácio, né, real de Israel, ali no lugar que era para ser o símbolo, né, do governo de Deus na terra. Então, Jezabel, com toda a sua perversidade, ela levou aqueles profetas mentirosos para profetizar em nome de Baal. E após a morte deles, Jezabel, sentida com toda aquela situação,
ela disse, olha, faça-me como os deuses comigo, né, como lhe aprouver, se amanhã, a essa hora, eu não fizer com Elias o que ele fez com os meus profetas ou com os profetas que eu trouxe para trabalhar aqui na corte real de Israel. Com aquela determinação, aquela sentença de Jezabel, Elias, ele correu, foi para o deserto. E lá no deserto, o anjo do Senhor vai ao encontro de Elias e pergunta para ele por que ele estava ali fugindo da sua missão, fugindo da realidade. Ele deveria estar no contexto social, profetizando, defendendo os princípios de Deus, diante daquele caos teológico, religioso que Israel estava vivendo por causa da maldade de Jezabel. Elias, ele correu para o deserto, ele se isolou. E quando o Senhor perguntou para ele, o que fazes aqui, Elias? Ele disse, Senhor, mataram todos os teus profetas, e só eu fiquei, e agora estão procurando tirar a minha vida também. Ou seja, em outras palavras, Elias está dizendo, olha, o Senhor não fez nada até agora para poupar a minha vida. Então, eu fugi, eu corri para guardar a minha própria vida, porque senão eu vou morrer também, eu não quero morrer agora. E aí, o Senhor trata de Elias naquele contexto, mas perceba que Elias, ele perdeu o foco. Ele perdeu o foco do cuidado de Deus, do agir de Deus, da soberania de Deus, do controle de Deus na situação. E aí ele se desesperou. Então Elias, naquele momento, ele demonstrou uma fragilidade na sua confiança, ou seja, ele não confiou totalmente na providência, no cuidado, no poder de Deus. E isso é um grande perigo. Exatamente quando há dois extremos pelos quais nós podemos questionar ou nós podemos ignorar a soberania ou o cuidado de Deus, deixar de confiar no Senhor. Ou quando nós estamos bem abastados, né, quando nós temos dinheiro no banco, quando nós temos propriedades, bens ao nosso dispor, se caso nós tivermos uma enfermidade, uma saúde, um problema qualquer, nós temos com que resolver, então está tudo bem, tranquilo, eu estou na linguagem simples da juventude, eu estou de boa, estou indo, estou levando a vida. Então Deus, ele fica de lado. E aí as nossas atitudes, nosso comportamento, a nossa forma de proceder com relação ao Senhor é um tanto ou quanto secundário, ou seja, Deus, ele fica em segundo plano. Em primeiro lugar, nós confiamos logo nos nossos recursos. E aí Deus, ele fica de lado. Um outro extremo, quando nós podemos deixar de confiar no Senhor, é exatamente quando a calamidade ela chega a uma dimensão que a nossa vida está correndo perigo, como foi o caso de Elias, como foi o caso de outros homens, né? O caso de Gideão. Então, foram extremos em que a vida dessas pessoas estava correndo risco e eles chegaram a pensar, olha, eu não posso contar com o Senhor nessa situação. Então, diante de toda e qualquer situação, o desafio para mim, o desafio para você, o desafio para nós, como povo de Deus, meus irmãos, ou o convite, a ordem desse texto, é para que nós possamos depositar no Senhor toda a nossa confiança. E como é que nós podemos depositar no Senhor a nossa confiança? É não nos gloriando de nós mesmos. Pastor, quanto tempo eu tenho ainda? Rapaz, você pode falar. Quer falar mais uns 10 minutos, 5 minutos? Fica à vontade. Pode aí. ser. Então foi o seguinte, eu vou encerrar esse segundo tópico aqui e o terceiro tópico, a aplicação, eu vou deixar ao seu dispor e aí o senhor pode compartilhar com os irmãos depois, está tudo escrito, né? Eu já enviei para o senhor pode compartilhar com os irmãos, pode também expor para os irmãos em outra ocasião, fica ao seu critério. Então, eu vou argumentar só aqui esse segundo tópico, fechar esse segundo tópico aqui, tá bom? Então, pensando nessa perspectiva de confiar no Senhor, como é que nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração? É nos esvaziando da nossa prepotência, da nossa arrogância, da nossa sabedoria, do nosso entendimento. Essas coisas são boas, essas virtudes adquiridas, né, por meio do estudo, por meio dos nossos esforços, são bons. E eles devem ser utilizados para nós glorificar o Senhor por isso. Mas nós não devemos, em hipótese alguma, ancorar a nossa confiança, a nossa esperança nessas conquistas ou nos bens que nós podemos adquirir. Nós devemos ancorar a nossa confiança no Senhor, sabendo que Ele é infalível, Ele é a rocha que não é abalada, mas qualquer outro objeto, qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa é falível, inclusive nós mesmos. E o profeta Jeremias, ele trabalha isso, né, no capítulo 17 de Jeremias, dizendo que nós não devemos fazer da carne mortal
o nosso braço forte. Maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, confiar em mim mesmo como alguém que sou capaz de resolver todos os meus problemas, ou como qualquer outro homem, confiar em qualquer outro homem, como sendo ele capaz de resolver todos os meus problemas. Eles são infalíveis, eles são falíveis, como também nós somos falíveis. Então, a nossa confiança, ela deve estar ancorada exatamente no Senhor. E como é que nós fazemos isso? É nos esvaziando do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa arrogância, achar que nós somos bons o bastante para resolver os nossos problemas. Devemos continuar lutando para resolver os nossos problemas? Sim, devemos batalhar, mas acima de tudo, com as nossas ações ancoradas nessa perspectiva de que o Senhor, ele está no comando, no controle de todas as coisas, ele é infalível e é ele que deve conduzir a nossa vida. Um outro aspecto ainda nessa perspectiva de confiar no Senhor de todo o coração, é que nós devemos reconhecer a tutoria de Deus como nosso Pai Celeste. Ele é o nosso tutor, ele é o nosso mentor, ele é aquele que coordena a nossa vida, que orienta-nos como devemos proceder. Portanto, na qualidade de filho, na condição de filho, nós devemos submeter a nossa vida aos seus ensinamentos e, dentre eles, submeter o nosso coração a essa confiança de confiar no Senhor. Se não somos capazes de fazer de todo o nosso coração, que nós possamos nos esforçar o máximo que nós pudermos para confiar no Senhor o máximo que nós pudermos. Como diz o salmista no Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e isso me basta. Ou seja, tendo o Senhor como o meu Senhor, ele é o meu bem maior, então eu posso descansar o meu coração no Senhor. E nós nunca devemos desprezar os conselhos do Senhor e muito menos aquilo que o Senhor ele nos ordena, aquilo que o Senhor determina para que nós façamos. Então, fechando aqui esse argumento, eu quero trazer um comentário aqui do Wisby, um comentarista, ele fazendo uma abordagem, uma observação sobre esse texto. Ele diz o seguinte: se de fato temos o Senhor, se de fato tememos ao Senhor, reconhecendo de todo o coração que Ele é Criador e nós somos criaturas, ou seja, voltar aqui à leitura, ele diz, se de fato tememos o Senhor, reconhecemos de coração que Ele é o Criador e nós somos criaturas. Ele é o Pai e nós somos os filhos. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Esse temor significa respeitar Deus em função de quem Ele é, ouvir com cuidado aquilo que Ele diz e obedecer a sua palavra, cientes de que nossa desobediência o desagrada, rompe nossa comunhão com Ele e faz sobrevir sua repreensão sobre nós. Lembra que nós falamos da repreensão anteriormente, né? A repreensão é quando chega diante do transgressor e diz, olha, você errou, mostra para ele o erro com a perspectiva de fazer com que ele se recomponha, reconserte e não mais pratique aquilo que ele cometeu de forma desordenada. A sua repreensão vem sobre nós, diz o comentarista, e ele segue, não se trata do medo servil de um escravo diante do seu senhor, mas sim do temor reverente e respeitoso, como a reverência de uma criança diante do seu pai. Esse é o argumento que o comentarista ele traz a respeito destes versículos sobre o nosso comportamento em confiar no Senhor de todo o nosso coração. E aí, para encerrar, eu trago aqui a lembrança, o que o Senhor disse para Israel no capítulo 8 de Deuteronômio, quando Israel estava caminhando no deserto em direção à terra prometida, e Moisés chegou para o povo e disse que eles não deveriam, depois que entrassem na terra e se avolumassem os seus bens, a sua tranquilidade, o seu ouro, a sua prata, os seus rebanhos, eles chegassem a dizer que a força do braço deles levou eles a adquirir aquelas coisas. Muito pelo contrário. O Deuteronômio capítulo 8, versículo 17, fala sobre isso. Não diga que a força do seu braço foi o que te fez adquirir essas coisas. Antes diga que foi o Senhor, por meio do Senhor, ou seja, a providência de Deus, a bênção de Deus na nossa vida, é o que nos faz adquirir as coisas que nós adquirimos. E com isso nós glorificamos a Deus. E independente do que nós viemos adquirir, o Senhor, Ele espera que nós depositemos o nosso coração nele,
ou depositemos toda a nossa confiança no agir, na providência e no cuidado de Deus. E a pergunta é para nós: como está o nosso coração nessa perspectiva de guardar os mandamentos do Senhor e de confiar no Senhor de todo o nosso coração, que foi os 2 tópicos que nós compartilhamos com os irmãos até o momento. Vamos encerrar por aqui, a respeito desse tema, que o propósito da disciplina do Senhor, qual é o propósito da disciplina do Senhor? Então, o propósito da disciplina do Senhor é para que nós possamos guardar os seus mandamentos. O propósito da disciplina do Senhor é para que nós possamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Nós pararemos por aqui, e que Deus nos abençoe, e que nós possamos, irmãos, caminhar nessa perspectiva da disciplina. Primeiro, guardar no coração os ensinamentos do Senhor para não pecar contra Ele, para não cometer qualquer delito contra o Senhor. Vamos nos esforçar para isso. Segundo, a disciplina tem esse propósito de repreender quando nós cometemos o delito. E depois da repreensão pode sim vir o castigo, e o Senhor pode nos castigar, mas mesmo assim é porque o Senhor nos ama. O Senhor quer nos consertar, o Senhor quer nos transformar a cada dia para que nós nos assemelhemos à imagem do seu Filho, Jesus. Deus nos abençoe, tenhamos todos um bom dia. Obrigado, reverendo, pela honra, pela oportunidade mais uma vez. Que a graça do Senhor permaneça sobre a nossa vida. Abraço. Abraço. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez. Manda um abraço aí para as suas filhas, para sua esposa, suas meninas, né? Vamos pôr assim. Certo? Deus abençoe. Luana, bom te ver aqui, viu? Coisa boa, né? Eu até abri seu áudio para você dar um tchau pro pessoal. Pode falar um tchau aí pro pessoal aí. Vou vir com mais frequência agora. Muito bem, obrigado. Tenta convencer outras pessoas também, tipo Rodrigo, tipo Adriele. Tá bom? Obrigado pela presença aí. A nossa irmã Sidneide, ela tá muito chique, ela estava dentro do carro, ouvindo a gente. Tava lá, só estava dirigindo, ela estava vendo a gente assim. Então, Sidneide, um abraço para você, viu? Deus abençoe. Fique na paz aí. Bom domingo. Deixa eu ver todo mundo aqui. Olha lá, Sidneide aí, gente. Ó. Fala um aí, minha irmã. Vou só liberar seu áudio aqui, só um minutinho. Isso, espera aí. Pode falar. Ixi, não tá voltando. Pode falar aí, fala um oi, pessoal aí. Vocês estão viajando ou não? Bom não, dia. Tô aqui na chácara. Aqui na chácara. Vem cá. Legal. Aqui, pastor. Tô vendo. Opa! Olha seu Nicolau lá. Show de bola. Aí eu quero comer novo peixe, pastor. Tá dormindo, trabalho. Obrigada, pastor. Tá certo. Deus abençoe vocês aí. Então, cada um no lugar aí, muito legal. O seu Francisco na sala dele lá. A Genilda com o Hélio, corajosos ali na varanda. Também a dona Clarice e o Edilson também na varanda também. Todo corajoso esse povo, esse friozinho aí. É coisa boa. O seu Reginaldo tá ali, né? Quietinho na casa dele lá, na sala, de boa. Tá certo. Então, para encerrar aqui, vou pedir para nossa irmã Luana, que esteja encerrando a sessão dominical. Genivaldo, mais uma vez, obrigado, viu? Deus abençoe. Fique na paz aí, varão. Bom domingo. E vamos orar com nossa irmã. Amém, velho. Eu que agradeço pela honra. O Senhor me conceder mais uma vez estar aí na companhia dos irmãos e podendo compartilhar uma pequena porção da palavra do nosso Deus. Obrigado. Amém. Abraço. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos encontramos na Tua presença e nós agradecemos ao Senhor por esse momento maravilhoso que passamos aqui, onde aprendemos mais um pouco sobre a palavra do Senhor. Quero pedir ao Pai que em nome de Jesus, nossos corações possam estar sempre cheios de Ti, até transbordar, e possamos sempre buscar aprender da Tua palavra.
Peço ao Pai que o Senhor possa estar abençoando o nosso domingo, o nosso dia, que venha ser um dia abençoado na presença do Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Bom domingo.